E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente a hora que você vai estar assistindo a minha aulinha, então a gente já contempla aí todos os horários do seu dia, certo? A aula de hoje vai ser Era Vargas. Era Vargas é um período da história brasileira, um período da história republicana brasileira, que vai de 1930 a 1945. É o período em que esteve à frente do governo brasileiro Getúlio Dornelles Vargas, ou simplesmente Getúlio Vargas, ou apenas Vargas. O período conhecido como Era Vargas tem início na chamada Revolução de 30. A Revolução de 30 foi o episódio revolucionário, na verdade uma insurgência armada, um golpe político que as oligarquias dissidentes sob o comando de Getúlio Vargas deram sobre o então presidente Washington Luiz, o depondo do poder e impedindo a posse do então presidente eleito Júlio Prestes. Para nós entendermos a Revolução de 30, precisamos assistir aquela aulinha que está gravada lá no YouTube. Isso aí, gente, assistam a aulinha. Ah, mas essa aulinha não vai me fazer diferença, de repente no Enem vai fazer bastante diferença para você. Assiste lá, que é a crise da República Oligárquica, quando nós vamos tratar, naquele momento, do colapso dessa estrutura política, onde a oligarquia cafeeira era a grande controladora dos destinos políticos nacionais. Mas vamos aqui relembrar alguns aspectos da chamada crise da República Oligárquica, que resultou no golpe conhecido como Revolução de 30, que conduziram as oligarquias dissidentes ao poder, liderados pelo Getúlio Dornelles Vargas. Vamos lembrar que a República Oligárquica ela foi comandada pela oligarquia cafeeira. Haviam dois grandes pactos políticos. O mais importante deles era a política do café com leite, onde os estados de São Paulo e Minas Gerais, o poder econômico e o poder dos eleitores, conseguiam, articulados entre si, indicar e eleger os presidentes da República. Ora um candidato indicado pelo Partido Republicano Paulista, ora um candidato indicado pelo Partido Republicano Mineiro. A República Oligárquica começa a sofrer ataques ao longo da década de 20 e 30, o que vai resultar no seu fim. Esses ataques eles partem dos mais diferentes pontos da sociedade brasileira, desde a classe trabalhadora, que começa a se organizar, seja com o Partido Comunista Brasileiro, seja com o Bloco Operário Camponês, com forte influência das ideias anarquistas brasileiras, resultando, por exemplo, na Greve Geral de 1917, seja a partir do movimento dos jovens oficiais do Exército Brasileiro, o movimento tenentista. Portanto, este modelo político pautado na autoridade do poder da oligarquia cafeeira começa a se desestruturar a partir da década de 20. O colapso final se dá com a indicação de um candidato paulista à sucessão de Washington Luiz. Pelo grande pacto político que mantinha a oligarquia cafeeira no poder, a política do café com leite, a sucessão de Washington Luiz deveria ser feita por um candidato indicado pelo Partido Republicano Mineiro. São Paulo rompe esse acordo e indica Júlio Prestes. Minas, insatisfeita, vai se associar às chamadas oligarquias dissidentes, ou seja, aqueles grupos da elite econômica e política brasileiras que não faziam parte do pacto político que comandava o país. Então Minas vai se associar à oligarquia paraibana e à oligarquia do Rio Grande do Sul, que tinham um candidato, Getúlio Dornelles Vargas, e um vice da oligarquia paraibana, João Pessoa. Vargas era do Sul. Minas se alia a esse grupo e se constitui a chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal é derrotada nas eleições pelo candidato paulista, Júlio Prestes, e haviam fortes indícios de fraude eleitoral. Pois bem, isso acaba levando a um nível de insatisfação muito grande desses grupos oligárquicos dissidentes. E um evento vai fazer eclodir a revolta que vai conduzi-los ao poder e depor o Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. Vai ser o assassinato do João Pessoa. Ele vai ser capitalizado como evento político, apesar de não ser. João Pessoa não foi assassinado por conta das divergências políticas com as oligarquias dominantes. Não. Houve um outro fato de cunho pessoal que resultou em sua morte.
Porém, a Aliança Liberal vai fazer uso político dessa morte, levando a um levante militar que começa do sul e vai arrastando boa parte do país e que resulta na chegada de Getúlio ao poder. A Era Vargas tem um peso muito grande na história brasileira. Por quê? Vários aspectos do Estado brasileiro, e aí eu estou falando do Estado enquanto organização das instituições políticas que controlam a vida econômica, política e social do país, ok? Estado com letra maiúscula, perfeito? O Estado brasileiro, ele vai adquirir algumas marcas e algumas características que vão ser impostas pelo governo de Getúlio Vargas, vão ser criadas pelo governo de Getúlio Vargas. Algumas dessas marcas que ainda persistem hoje em dia no Brasil, na política brasileira. A Era Vargas ela é dividida em 3 momentos distintos. O chamado governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o chamado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Nós podemos falar de algumas características da Era Vargas, mas, sobretudo, 2 são muito importantes: o trabalhismo e o populismo. Vamos explicar, então, cada uma dessas características. O trabalhismo, ou a política trabalhista, é uma expressão política da Era Vargas, em que o governo vai, através de uma série de medidas, por exemplo, legislativas, se aproximar das massas, da classe trabalhadora. Exemplifica aí, Cadu. Com certeza. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O corpo legislativo, o códice legal que vai regular a vida do trabalhador da iniciativa privada em nosso país. Já há algum tempo, passando por profundas e radicais transformações, resultando inclusive na supressão de direitos da classe trabalhadora brasileira. Um outro exemplo da expressão dessa aproximação do governo de Vargas das massas, além da CLT, o controle que passa a ser exercido pelo Estado durante a Era Vargas, numa determinada fase, do aparato sindical. Exatamente, os sindicatos. Eles existem e passam a ser geridos e controlados de forma muito próxima pelo Estado brasileiro. Por quê? O Estado brasileiro, em um determinado momento da Era Vargas, se coloca como mediador das relações entre a classe patronal e a classe dos trabalhadores. É um momento, inclusive, que o Estado brasileiro ele guarda aproximações com o Estado fascista italiano, com a Carta de Lavoro, que era a legislação trabalhista do Estado fascista italiano. Lá era preconizado o ideário corporativista, onde o Estado aparecia como mediador da luta de classes. Outras ações caracterizam e marcam a política trabalhista durante a Era Vargas. Por exemplo, a criação do salário mínimo. Qual era o objetivo do salário mínimo? Garantir o mínimo necessário para a sobrevivência com dignidade do trabalhador brasileiro. Será que ainda hoje nós temos essa perspectiva com relação ao salário mínimo? É algo para se pensar. Uma outra criação deste período é o Instituto Nacional de Serviço Social, posteriormente chamado de Instituto Nacional de Proteção Social. Primeiro INSS e depois o INPS. O INPS tem 2 braços, o braço da Seguridade Social e o braço da Saúde. O braço da Seguridade Social corresponde às pensões em caso de viuvez e ao pagamento das aposentadorias, além de pensão por invalidez e outras. O braço da Saúde é o serviço público de saúde que vai ser instituído naquele período. Veja bem, todas essas medidas,
elas são extensivas à classe trabalhadora brasileira e visam a proteção da classe trabalhadora brasileira. Qual era o objetivo dessas ações? Obter suporte e apoio político junto a esses segmentos sociais. Por exemplo, a saúde pública era importante dentro dessa perspectiva, não por conta de um olhar humanitário, mas porque restaurar a saúde do trabalhador era importante também para a burguesia nacional. O trabalhador adoentado, ele não trabalhava ou trabalhava mal, produzindo menos. Então, o Estado garantindo a saúde desse trabalhador garantia a sua produtividade e garantia o acúmulo de riqueza nas mãos da burguesia brasileira. Uma outra característica muito importante da era Vargas é o populismo. Está direta e intimamente ligada à política trabalhista. O populismo é este governo pautado no carisma do presidente da República. Era este governo pautado nesta aproximação não institucional do presidente, da figura do Getúlio Vargas com a população em geral. É claro que havia toda uma estrutura publicitária para garantir esse tipo de conexão. O governo de Getúlio criou o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era responsável pela publicização, que palavra difícil, das ações do governo Vargas e da criação de uma imagem popular para Getúlio. Veja bem, Getúlio não era um homem do povo. Getúlio, ele era um estancieiro, era um homem ligado ao agronegócio. Portanto, ele não tinha um apelo popular pura e simplesmente. Sim, era uma figura extremamente carismática. Porém, graças ao suporte e ao apoio desse aparato estatal de publicidade, construiu-se a imagem de Getúlio, que hoje, ou melhor, ainda hoje, ele é reconhecido. Ele é chamado o pai dos pobres. Veja, todas aquelas medidas de ações em benefício da classe trabalhadora repercutiram, claro e evidentemente, positivamente para a imagem do presidente, que acaba se tornando um líder extremamente popular entre os setores mais humildes da sociedade brasileira. O populismo acaba se tornando uma marca característica da política nacional. A partir de Getúlio, outras lideranças políticas incorporaram essa veia populista para se eleger. Nós temos várias figuras com essa característica. Vamos citar algumas aqui? João Goulart, Jango, populista. Leonel de Moura Brizola, populista. Luiz Inácio Lula da Silva, populista. O próprio atual presidente da República, apesar de não ser assim uma figura extremamente carismática, e aqui não vai nenhuma crítica direta à figura do presidente, é simplesmente uma constatação de um fato, ele também tem um apelo popular muito grande. Veja, o populismo ele tem duas perspectivas. Uma perspectiva positiva e uma perspectiva negativa, aliás, como quase tudo na vida. A perspectiva do populismo é o fato de que nós temos uma liderança política que guarda uma aproximação com as camadas populares, ou seja, consegue manter um diálogo com esses segmentos da sociedade ligados à classe trabalhadora. Isso é um aspecto positivo, não podemos negar que não. O aspecto negativo é que o populismo muitas vezes existe por si só, ou seja, este apelo ou este diálogo com a classe trabalhadora, ele se manifesta apenas como um instrumento de preservação de poder, quando na realidade, por trás desse apelo popular, estão os interesses da classe dominante, estão os interesses das elites econômicas nacionais. Então, muitas vezes, o populismo é simplesmente uma armadura, uma máscara para consolidar no poder uma figura que, na realidade, representa os interesses de uma elite econômica e não da classe trabalhadora. O governo de Getúlio também vai ser marcado por uma progressiva centralização do poder. Muitos historiadores consideram o governo provisório
e o período democrático como precursores do Estado Novo. O Estado Novo, na verdade, é o momento em que Getúlio se constitui de fato e de direito como um ditador, ou seja, alguém que impôs o seu governo através da força. Então, estas etapas anteriores, o governo provisório, o governo constitucional, seriam, na verdade, fases de gestação da ditadura de Getúlio Vargas, que é chamada de Estado Novo, certo? Assim que a Revolução de 30 ela é vitoriosa, que o Washington Luiz é deposto e que se impede a posse do presidente eleito Júlio Prestes, Getúlio se instala no Palácio do Catete, sede do governo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, recomendo, não sei se está aberto já a visitação pública, quem puder, vá fazer uma visita. É um espaço dedicado, é um museu hoje em dia, é um espaço dedicado à preservação da memória da Era Vargas, fora que é um lindo passeio, porque atrás tem um belo jardim aberto à visitação pública. Pois bem, se instala no Palácio do Catete e dá início ao chamado governo provisório, que vai de 1930 a 1934, como nós falamos há alguns minutos atrás. Este período, o próprio nome, a própria expressão, já nos revela a sua principal marca. É um governo de momento, um governo que não terá seguimento, é um governo de transição. Como todo bom governo de transição, algumas medidas são adotadas. Por exemplo, alguns aspectos que vão se manifestar mais à frente durante a Era Vargas, por exemplo, a questão da centralização do poder nas mãos do Getúlio, já começam a ficar evidentes aqui. Getúlio vai dissolver o Congresso e vai custar a convocar eleições para a criação de um novo Congresso. Nesse momento também vão ser convocadas as eleições para uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas Getúlio era um habilíssimo político e ele vai cada vez mais postergar a instituição dessa Assembleia Nacional Constituinte, as eleições para um novo parlamento. A ideia, que já estava sendo definida aí, era de concentração de poder em suas mãos. Mas o fato é que essa Constituição ela acaba por nascer e ser promulgada no ano de 1934. E essa Constituição ela traz alguns aspectos de modernidade. Por exemplo, o sufrágio universal feminino. Então, as mulheres, constitucionalmente, adquirem direito ao voto a partir de 1934. Esse direito ao voto, na verdade, já estava preconizado numa outra obra do governo provisório, que era o Código Eleitoral, de 1932. E aí você poderia dizer o seguinte: então Getúlio, ele é o grande responsável pelas mulheres terem direito a voto. Observe, cuidado com esse tipo de afirmativa, porque você pode estar colocando para debaixo do tapete da história uma luta de décadas das sufragistas brasileiras. E quem são as sufragistas brasileiras? São as mulheres que lutaram pela extensão do direito do voto à mulher. São essas mulheres as grandes responsáveis pela organização da luta que resultou, aí sim, na institucionalização do direito do voto à mulher. Ok? Então, sim, Getúlio Vargas, ele promulga uma Constituição que confere direitos de voto à mulher, que já estavam preconizados no Código Eleitoral de 32, que também é uma obra desta fase da Era Vargas, porém, são apenas manifestações de uma luta pretérita, anterior, das sufragistas brasileiras. E a gente nunca pode deixar isso de lado. Por quê? Os grandes agentes da história somos nós. Claro que essas figuras políticas que a gente traz aqui para vocês durante a aula, eles guardam uma importância muito grande. Mas os grandes responsáveis pela dinâmica histórica no cotidiano somos cada um de nós. Sou eu, Cadu, e é cada um de vocês aqui, seus pais, seus avós, enfim. Toda a comunidade é responsável pela construção da nossa história. Então, afirmar que um fulano ele é o grande herói, ele é isso, ele é aquilo, isso é uma grande furada. Isso é desmerecer todo um debate, uma discussão e uma luta que nós aqui na base da sociedade fazemos ao longo, muitas vezes, de décadas.
Esse período do governo provisório também foi marcado por uma luta no campo econômico. Vamos lembrar que em 1929 aconteceu um evento em escala mundial que gerou um grande colapso da economia planetária, a chamada Crise Mundial do Capitalismo de 1929, ou simplesmente Crise de 29. A primeira expressão dessa crise foi o craque da Bolsa de Nova York, quando a Bolsa de Nova York quebra, gerando um efeito dominó numa economia já global, resultando a partir daí em recessões por diversas partes do mundo. O Brasil não esteve isento dos problemas que foram provocados pela crise de 29. Vamos lembrar, por exemplo, que como o epicentro da crise foram os Estados Unidos, a recessão alcançou esse país em primeiro lugar. E uma economia em recessão, ela implica em inflação e desemprego. E muitas vezes, para você resolver esses problemas, você precisa cortar gastos. Vamos imaginar uma economia doméstica. Uma economia nacional não é uma economia doméstica. É só para a gente ter uma dimensão pequena do problema. Quando um provedor da sua casa perde uma fonte de renda ou fica desempregado e os recursos se escasseiam, muitas vezes a gente tem que cortar coisas que a gente gosta, mas não são necessárias. Por exemplo, a gente corta, sei lá, imagina que você tem a TV a cabo, tá certo? Um pacotão básico. E aí sua mãe ficou desempregada, ela é a provedora da casa, o seu pai ficou desempregado, ele é o provedor da casa, o seu avô, sua avó, enfim. Às vezes você, perfeito? E aí o que você vai fazer? Você vai cortar comida? Se for necessário, mas primeiro você corta outras coisas. Comida é necessário, o abrigo é necessário, a água, a eletricidade, a energia, são as coisas básicas. Então isso é o que fica por último. Então você vai cortando aquilo que não é imediatamente necessário. Você vai olhar para a sua TV a cabo, que você gosta muito, ver o Brasileirão, tá certo? Ver a sua série favorita, aí você vai cortar a sua Netflix, você vai deixar de ver a sua série durante um tempo, certo? Ou vai pegar a senha de algum amigo, você vai cortar algum gasto. Assim aconteceu com os Estados Unidos da América. Eles cortaram gastos porque entraram em recessão. Um dos gastos que eles cortaram foi com o café que eles importavam no Brasil. E o café era o principal produto da pauta de exportações brasileiras. O café era a locomotiva que puxava esse grande trem que era a economia brasileira. Pois bem, isso repercutiu de forma drástica na economia nacional. Drástica na economia nacional. Uma das formas de tentar equilibrar um pouco este problema foi o governo brasileiro comprando e estocando sacas de café. Por quê? Porque ele retirava a mercadoria de circulação. Esse café era exportado. Quando você diminuía a oferta, quando você diminuía artificialmente a oferta desse produto, você tinha menos produto. Lei da oferta e procura, quanto menos de um produto você tem e uma demanda maior, o preço dele tende a valorizar. Exatamente. Então, uma das formas de valorizar o produto café era o Estado brasileiro comprando e estocando grandes quantidades de saca de café, inclusive queimando muitas delas, porque acabavam por estragar. Mas isso auxiliou a economia em quê? Bom, isso preservou artificialmente um certo equilíbrio econômico durante um tempo. Porque, veja, como era o Estado que comprava as sacas de café, o dinheiro do Estado é um dinheiro de tributos, de impostos, certo? Se a economia vai mal das pernas, os tributos também vão mal das pernas. Se você usa esses tributos para comprar café e não para outras ações, isso também gera um certo desequilíbrio. Então, na realidade, artificialmente você preservou a economia brasileira um pouquinho mais de tempo só com uma sobrevida e, claro, preservou durante mais tempo os privilégios dessa elite econômica produtora do café. Ah, mas os pequenos produtores também, eles receberam vantagens, Cadu. Isso era uma quantidade ínfima de produtores de café. O café era produzido em grandes propriedades agrícolas, que nós chamamos de latifúndios, portanto, que pertenciam à elite agroexportadora do país, pessoas extremamente ricas e poderosas, ok? Então, essa ação do governo Vargas, na verdade, beneficiou menos a economia brasileira e mais setores da elite econômica nacional. E, por fim, essa Constituição, ela acabou garantindo, por eleição indireta,
mais um mandato para Getúlio Dornelles Vargas. Na verdade, ele não teve um mandato de 30 a 34. Ele ocupou a presidência provisoriamente, por conta do golpe chamado Revolução de 30. De 34 a 38, ele foi indicado constitucionalmente para exercer o cargo de presidente da República. Esse foi o chamado período constitucional. E olha que coisa interessante que eu vou dizer para vocês agora. Foi um acirramento, foi um momento de acirramento da polarização política no Brasil. Nós tínhamos dois grupos que marcaram essa polarização política. E que grupos eram esses? A Ação Integralista Brasileira e a Aliança Libertadora Nacional. A Ação Integralista Brasileira, os integralistas, inclusive, eles usavam uniforme verde, eles tinham uma saudação que se assemelhava muito à saudação nazista. Eles estendiam o bracinho, mas ao invés de falar Rai, eles falavam Anauê. Eles tinham como líder Plínio Salgado. Era um grupo de extrema direita, de inspiração fascista, que surge em São Paulo em 1932. Aliás, este é um evento que eu acabei não falando com vocês aqui. Em 1932, São Paulo vai se insurgir contra o governo de Getúlio Vargas. Era a chamada Revolução Paulista de 1932 ou Revolução Constitucionalista de 1932. Qual foi o start dessa guerra civil? Foi uma guerra civil, ou seja, São Paulo lutou contra tropas federais. São Paulo lutou contra tropas federais. Brasileiro contra brasileiro, guerra civil. Qual foi o start dessa guerra civil? Lembra que nós falamos? Getúlio já rascunhava desde o início a questão da centralização do poder, e graças à sua imensa capacidade de articulação política, ele foi adiando a convocatória da Assembleia Nacional Constituinte, a elaboração de uma nova Constituição. Isso foi o start para a Revolução Paulista de 32. Eles queriam uma nova Constituição. Claro, o que estava por trás disso? Um puta ressentimento por conta da Revolução de 30, afinal de contas, a oligarquia cafeeira foi alijada, foi tirada do poder pela Revolução de 30. E São Paulo era o grande estado produtor de café. O candidato paulista eleito, Júlio Prestes, foi impedido de tomar posse por conta da Revolução de 30. Então havia, claro, um ressentimento das elites econômicas paulistas, certo? Essa Revolução de 32, essa guerra civil foi vencida pelo Estado brasileiro, essa rebeldia, essa revolução, ela foi sufocada. E é nesse contexto que surge esse movimento integralista de inspiração fascista de extrema-direita. No outro campo, a Aliança Libertadora Nacional de inspiração comunista, isso, de inspiração comunista, liderada por um ex-tenente convertido ao marxismo, Luiz Carlos Prestes. Então, olha só que interessante, nós temos uma polarização entre direita e esquerda, certo? Entre direita e esquerda. Pois bem, isso lembra alguma coisa a vocês? Olha o momento histórico que nós estamos vivenciando. O momento político brasileiro dos últimos anos para cá, eu arrisco a dizer para mais de uma década para trás, é um momento de intensificação da polarização política. Graças, inclusive, às nossas formas mais ágeis de comunicação, esse enfrentamento ele tomou dimensões ainda mais drásticas do que aquelas que ocorreram naquele período histórico que nós estamos abordando aqui com vocês de Getúlio Vargas durante o governo constitucional. Então, quando a gente fala hoje, a política brasileira está muito polarizada, isso é muito estranho, pai não conversa mais com o filho, o meu avô brigou comigo porque ele é lulista, eu sou bolsonarista, o meu pai é lulista, eu sou bolsonarista, eu briguei com ele, ai, a confusão do cacete. Parece que é uma novidade dos tempos atuais. Não é. Nós percebemos esta polarização já em outro momento histórico, inclusive com personagens muitíssimo parecidos. Okay? Então, isso é uma característica interessante desse período histórico
brasileiro, ok? A gente vai acabar hoje aqui, essa é a primeira parte de Era Vargas, a gente vai continuar a falar de governo constitucional, alguns outros elementos, certo? Até chegar ao Estado Novo e à deposição de Getúlio Vargas do poder, tá bom? Então, beijo no coração, até a próxima aula.